A paz do Senhor Jesus. Esse é o canal EBD Bíblia e Teologia. Eu sou Eduardo Oliveira e aqui estamos para continuarmos trazendo videoaulas sobre as lições bíblicas da Escola Dominical da faixa etária de adultos. Para a glória do Senhor, nós temos hoje o nosso terceiro vídeo, a nossa terceira aula. Estamos estudando como temática geral sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E estamos vendo que duas palavras, elas estão aqui, estarão sempre sendo usadas, estão em evidência no conteúdo abordado ao longo desse trimestre. Ataque e sutileza. Ataque porque é a forma, é a ação do inimigo contra a igreja, e sutileza é a forma com que hoje o diabo está agindo contra a igreja. Ataque é a tentativa de barrar, de parar, de prejudicar a igreja. Sutileza é a forma com que o diabo tem tentado prejudicar a igreja. Então, nós vemos que o diabo sempre confrontou, sempre atacou, sempre tentou prejudicar a igreja. Agora, o que nós vemos à luz da palavra de Deus e que nós temos em evidência no estudo ao longo desse trimestre é que o diabo ele trabalha em todas as áreas tentando prejudicar a igreja, mas ultimamente ele tem trabalhado de forma muito sutil, de forma sorrateira. O diabo tem trabalhado de uma forma que muitos de nós às vezes nem se apercebe de que em alguma situação, em alguma área, em algum momento, em determinadas circunstâncias, o diabo está agindo e muitas vezes a igreja não está tão atenta, não está percebendo uma ação do inimigo. Inclusive, eu abro até um parêntese para dizer que às vezes existe disputa entre líderes eclesiásticos, existem intrigas entre membros de determinadas igrejas, existe às vezes briga entre denominações, mas a Bíblia nos mostra que não deve ser essa a nossa maior preocupação. Não é essa a nossa luta. A nossa luta é contra as forças espirituais da maldade. Enquanto nós estivermos preocupados com outras coisas, nós poderemos estar perdendo tempo e oportunidade de estarmos nos municiando, de estarmos nos preparando para lutarmos contra o nosso verdadeiro inimigo. Não é o nosso irmão, não são pessoas de outras igrejas, não são outros líderes eclesiásticos. Nosso maior inimigo, nosso verdadeiro inimigo, nosso grande inimigo é Satanás, é ele o inimigo das nossas almas. E nós vemos que a nossa lição ela traz uma abordagem que nós estudamos na primeira lição sobre os ataques, aquela primeira lição sobre as sutilezas dos ataques de Satanás contra a igreja. A forma com que ele tem trabalhado, que no primeiro plano o diabo começou a tentar prejudicar a igreja de forma mais direta, de forma através de um combate, um combate bélico, um combate mesmo direto, tentando prejudicar fisicamente os crentes, até matando muitos crentes. E hoje o diabo tem agido de forma que ele tem tentado matar espiritualmente, tentando fazer o crente ficar frio. Há muitas pessoas que o diabo tem vencido elas permanecem na igreja, mas não permanecem sendo igreja. Permanecem como cristãos, mas não sendo de fato cristãos. Ou seja, o diabo atacou essa pessoa de alguma forma, mas de forma sutil. Essa pessoa não percebeu que o diabo estava agindo na vida dele. Aos poucos ele foi fazendo a vontade do inimigo. Ele continua indo para a igreja, mas sem mais ter aquele compromisso de fato com Deus. Então o diabo hoje tem trabalhado muito dessa forma. E nós vemos na lição passada sobre a questão da sutileza da banalização da graça. Ou seja, o diabo trabalhando para que as pessoas tem um conhecimento e uma prática diferente daquilo que a Bíblia ensina quanto à graça de Deus. Porque ele nos salvou, a possibilidade de salvação foi, de fato, de graça, porque nós não precisamos pagar um valor financeiro, nós nem tínhamos condições de pagar para ser salvo, mas alguém pagou um preço.
né? E se alguém pagou um preço e foi Jesus, nós precisamos agora ter compromisso com esse Jesus, porque a salvação foi de graça, mas teve um alto preço, né? Então, hoje nós temos essa temática sobre a sutileza da imoralidade sexual. E aqui nós temos 3 palavras que estão em evidência no conteúdo dessa lição, que nós traremos uma abordagem, que são fornicação, adultério e homossexualidade. São 3 abordagens que nós faremos dentro desse contexto sobre a forma sutil do diabo tentar fazer com que haja cada dia mais na sociedade e até dentro da igreja uma práticas sexuais em desacordo à vontade de Deus, ou seja, práticas sexuais imorais. Então, a palavra-chave dessa lição é imoralidade, né? E nós vemos, então, nessa lição, que ela vai trazer um panorama abordando questões relacionadas à sexualidade, né? E nós vamos ver que existe um processo de revolução sexual que vem ocorrendo ao longo dos anos, que tem provocado grandes mudanças relacionadas a essa área da sexualidade. E nós vamos observar bem no conteúdo dessa lição, que muitas práticas que tempos atrás eram vistas pelas pessoas, não só pela igreja, mas pela sociedade em geral, como práticas pecaminosas, como práticas erradas, e muitos até tinham essas práticas como até criminosas, e que hoje estão passando, cada dia mais, estão passando a ser tratadas com naturalidade, com normalidade. Coisas que outrora alguém se abismava, hoje diz, não, isso aí é normal, não, isso aí é natural. É claro que a Bíblia diz que Deus não muda, consequentemente a palavra de Deus não muda, e aquilo que a Bíblia disse que era errado, continua sendo errado, né? Dentro da nossa linguagem aqui. Então, nós vamos ver, por exemplo, a questão do sexo antes do casamento, que era visto como uma fornicação, como um pecado, e que hoje, para muitos, para a sociedade em geral, passou a ser uma prática comum, uma prática que cada vez mais está sendo tolerada, que cada vez está sendo mais aceita pela maioria das pessoas, né? Nós vemos a questão do adultério, que outrora já foi tratado no Brasil como crime, né? E que passou a ser visto também de forma com naturalidade. E agora, e ultimamente, nós temos visto cada vez mais a questão da homossexualidade que está entrando por esse mesmo caminho, né? Então nós temos aqui o nosso primeiro ponto, a revolução sexual. Primeiro tópico, a revolução sexual. Primeiro ponto, um novo paradigma para a sexualidade. Então nós vemos a partir do conteúdo da nossa lição que o paradigma judaico-cristão ele moldou a cultura ocidental durante séculos. Então, a cultura do povo do Ocidente, do qual fazemos parte, foi moldada a partir de princípios judaico-cristãos, né? É tanto que existe um número muito elevado de pessoas que, ainda que não tendo aquele compromisso de fato com a Bíblia, se consideram cristãos, sendo evangélicos ou não, né? E nós vemos que os valores morais prevalecentes, ou seja, os valores que estavam em evidência no mundo de então, eram os valores extraídos da Bíblia, né? A partir do paradigma judaico-cristão. Então, aquilo que a Bíblia diz sobre sexualidade, aquilo que é extraído da Bíblia sobre sexualidade é o que estava em evidência quanto a como o povo, a sociedade se moldava nesse contexto, né? Ou seja, a sexualidade humana era visto como algo sagrado, né? A gente tem conhecimento de que houve tempo que existiam muitas pessoas que, mesmo que não servissem a Deus, elas tinham aquela preocupação. Se o filho estivesse namorando, a pessoa, mesmo não sendo crente, tinham muitas pessoas que ainda prezavam, né, por um padrão.
porque eles sabiam que aquilo era algo errado, que era um pecado, que seria uma coisa extremamente ruim. Hoje, as coisas estão tão difíceis que muitos pais crentes não têm a preocupação de que os filhos não cometam esse tipo de prática sexual ilícita e imoral, que a Bíblia nos faz entender que não se deve, não se pode, não é correto, não agrada a Deus, não é conforme a vontade do Senhor, não está de acordo com a palavra de Deus, a prática sexual antes do casamento, a prática sexual por pessoas que são solteiras. Então, nós vemos, conforme a nossa lição, que dessa forma as relações sexuais deveriam ser, conforme os padrões até tempos atrás, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, ou seja, a sociedade, a igreja sempre precisa prezar por esses padrões. Mas a sociedade outrora, a maior parte da sociedade ainda via uma união sexual como sendo autêntica, como sendo verdadeira, como sendo aceitável, a união heterossexual entre um homem e uma mulher, ou pessoas de sexo diferente, e monogâmica, apenas uma pessoa que casa-se ou une-se a uma outra pessoa, ou seja, um homem com uma mulher, e não um homem com várias mulheres ou uma mulher com vários homens. E hoje, infelizmente, as coisas estão se invertendo e isso tudo sendo tratado como coisas normais, corriqueiras do dia a dia. Aí a nossa lição cita que, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Então, outrora, a sociedade que tinha essa preocupação de olhar para aquilo que a Bíblia diz que é a vontade de Deus, tinha esse conceito. Né? Mas, infelizmente, o que nós temos em nossos dias é que hoje já não há mais essa visão conservadora que existia outrora. Né? Hoje, nós vemos que se um jovem de aproximadamente 20 anos disser que nunca teve prática sexual, um jovem solteiro, tem pessoas que ficam abismadas, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que põem em descrédito a fala daquela pessoa, porque eles consideram que é normal, que é natural, e que todo mundo, não é nem que deve ser só tratado como normal, mas que todo mundo tem que ter essa prática. Né? Nós vemos que muitas pessoas, pessoas que como eu, por bondade divina, crescemos servindo a Deus, a gente pôde ter essa experiência, a gente pôde ver isso na prática, teve essa experiência, né? De pessoas que, inclusive pessoas que a gente acha que prezava por bons princípios e que já não se preocupavam com os bons valores e que queriam até influenciar a gente. Né? Então, segundo ponto do primeiro tópico, a quebra de um tabu. Né? Nós vemos que, a partir dos anos 1960, conforme a nossa lição cita, houve grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganhavam cada vez mais visibilidade. Então nós vemos que, a partir dos anos 1960, começou a haver grandes mudanças nos comportamentos sociais e começaram a ter movimentos que passaram a contestar os valores, os princípios, a moral cristã, que defende um casamento, uma união entre pessoas de sexo diferente, uma união monogâmica, uma união de acordo com a palavra de Deus, e muitas pessoas começaram agora a bater de frente a esse posicionamento, a tentar contrariar esse posicionamento. Aí a nossa lição cita que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força. Observemos que hoje existe uma grande batalha, inclusive no campo político, e que gera uma série de debates sobre questões voltadas às práticas sexuais.
Inclusive, nós temos algumas aberrações de pessoas que abusam de outras pessoas, de pessoas que querem ter práticas sexuais com crianças, de pessoas que querem fazer ter uma série de práticas horríveis, horrendas, terríveis. Mas o diabo, nós vemos aqui que existem movimentos desde os anos 1960. Então, se hoje existe uma grande discussão, um grande debate, um alvoroço, é porque o diabo vem trabalhando há várias e várias décadas. Se houvesse trabalhar por parte de quem preza por bons princípios desde o início, talvez hoje nós tivéssemos menos de problemas, menos dificuldade. Mas o diabo vem trabalhando de forma sutil e quando a gente percebe, a coisa já está terrível, né? Então, hoje, por exemplo, os crentes têm despertado muito para ter representantes políticos que defendam os princípios éticos, morais, que estão de acordo à vontade de Deus e à sua palavra, né? Então, nós temos que estar atento, inclusive, para aquelas pessoas que nós damos o nosso voto para nos representar. Porque se nós defendemos a Bíblia, nós não temos possibilidade, nós não devemos pensar em ter pessoas que nos representam que não irão agir conforme os ensinos da palavra de Deus. Pode ser um bom político, pode ser um bom administrador, pode ser uma pessoa excelente. Se ele for a favor de qualquer prática sexual ilícita, qualquer coisa imoral, seja nesse campo ou em outra área, que seja frontalmente contrária à vontade de Deus através da sua palavra, não deve ser representante de alguém que se diz servo de Deus, de alguém que seja cristão, de alguém que preza por bons princípios, né? Então nós vemos aqui, para nós fecharmos esse primeiro tópico, que a questão da sexualidade defendida pelo cristianismo passou a ser considerada um tabu que deveria ser quebrado, né? Nós vemos essa ação através de muitas pessoas hoje em dia, através das mídias sociais, o diabo usando pessoas para trazer aquele argumento cheio de palavras bem colocadas, de um português muitas vezes polido, cheio através de leis que dentro de um preceito legal está sendo tudo bem embasado e que pode até ser tornado legal algumas práticas diante dos homens. Mas para Deus sempre será imoralidade, para Deus sempre será errado, né? Então nós temos que ter cuidado, inclusive com lei, pode ter uma lei que defenda algo que a Bíblia não defende, que nós não temos a prerrogativa bíblica de seguir esse preceito humano. Pode ser lei. A Bíblia nos ensina a obedecer às autoridades humanas, mas desde que esta não esteja contrária à vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus é soberana e prevalece, porque Ele é que é o Senhor das nossas vidas. Então, nós fechamos aqui com essa frase da nossa lição aqui, desse segundo subtópico. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. Então nós vemos que, infelizmente, existe tanta ação do diabo, tanta pressão através de muitas pessoas, que sem perceber, elas estão sendo usadas pelo inimigo. E aí, algum crente que é amigo de alguém que defende, algum crente que admira uma determinada pessoa, que essa pessoa acaba sendo a favor dessa nova moralidade sexual, dentro do contexto da sexualidade, e aí daqui a pouco muitos crentes passam a fazer concessões, ou seja, passam a conceder, passam a permitir, passam a aceitar, passam a fazer parte, passam a compactuar. E nós não podemos, se o nosso melhor amigo terreno, uma pessoa que seja muito amigo nosso, que a gente tem uma admiração por essa pessoa e essa pessoa passa a ter uma inclinação a concordar com esse tipo de coisa que é totalmente contrária à palavra, nós não devemos, em hipótese alguma, seguir com essa pessoa, ou seja, compactuar com esse tipo de ideologia. Segundo tópico da nossa lição, as principais distorções da sexualidade sadia. A prática da fornicação, depois nós vamos ver essa questão do adultério e da homossexualidade nesse tópico. A prática da fornicação. Nós vemos, conforme o texto da lição diz, que no contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como uma prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Então, a gente
entende que a questão da fornicação diz respeito à prática sexual ilícita que é praticada por pessoas que ainda não são casadas, né? Prática sexual entre pessoas solteiras, ou seja, prática sexual entre pessoas que ainda não casaram, a gente considera como sendo fornicação, né? Se o adultério é a prática sexual entre pessoas casadas, a fornicação é a prática sexual entre pessoas não casadas, pessoas solteiras, né? Ou seja, a gente passou a ter esse entendimento, né? E nós vemos que o Novo Testamento traz um termo grego, um termo grego porneia, que tem um sentido mais amplo daquilo que, dentro do contexto da sexualidade, é prática errada, contrária à palavra de Deus, né? Ou seja, esse termo aponta para qualquer tipo de ato sexual que é considerado pecaminoso, ou seja, errado, né? Inclui aqui, além da fornicação, o adultério, a prostituição, a impureza, a fornicação. Ou seja, além da fornicação, adultério, prostituição e impureza. Então, esse é um termo que é usado, um termo grego que é usado no Novo Testamento para dizer que para trazer como práticas sexuais ilícitas, práticas sexuais imorais, essas que acabamos de citar. Então, além da prática da fornicação, nós temos aí o segundo ponto. Adultério não é crime, mas é pecado. Aí aqui nós vemos que a legislação brasileira já considerou a questão do adultério como crime em tempos passados. Hoje, o adultério não é crime. Hoje, a legislação não entende que uma pessoa que adultera esteja cometendo crime. Então, para o meio social, não é um absurdo. Para o meio social, não é um grande erro, conforme o conceito da nossa legislação. Agora, não é porque a lei não vá punir alguém, ou de repente reprovar a sua prática, que a gente possa praticar, que o cristão possa compactuar. Porque existem coisas que para a sociedade é normal, mas para Deus não é. Para a sociedade é algo totalmente natural, para Deus não é. Pode ser legal diante da lei humana, mas para Deus continua sendo errado, continua sendo pecado, né? Então nós vemos que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia não, na Bíblia, ou seja, à luz da palavra de Deus, o adultério nunca deixou de ser um pecado. E nós vemos que, quando nós vemos o caso emblemático do rei Davi, que quando ele adultera com a Batseba, Deus usa o profeta Natã para ir lá, para confrontar o rei Davi. Um homem que a Bíblia elogia, um homem que a Bíblia destaca a sua história, mas quando ele errou, Deus fez questão de mostrar que aquela prática era contrária à sua vontade, que ele estava tendo uma prática errada. E ali, Deus, através do profeta Natã, condena de forma dura o ato pecaminoso, ou seja, o adultério do rei Davi, né? Então a Bíblia é taxativa, a Bíblia é muito clara, a Bíblia é muito objetiva quanto a essa questão do adultério, essa e outras práticas sexuais ilícitas, errôneas e imorais. Terceiro ponto, terceiro subtópico do nosso segundo tópico. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Aqui já diz muita coisa. Ordem natural, né? Algo que é contra a ordem natural. Infelizmente, existem até pessoas consideradas inteligentes, sábias, que estão hoje inclinadas a defender a prática homossexual. Há até crente que diz assim, por mim, eu não tenho problema nenhum com isso. Nós temos que ter problema com isso. Nós temos que nos posicionar contrários. Nós somos obrigados a defender a Bíblia. Ninguém é obrigado a servir a Deus, mas todo mundo que quer ir para o céu é obrigado a fazer a vontade de Deus. Porque se ele não fazer a vontade de Deus, ele não vai para lá. Se ele não fazer a vontade de Deus, ele não vai ter salvação. Se ele não fizer a vontade, então, nós temos a condição de
termos o nosso livre-arbítrio. Isso aí Deus nos permite. Agora, eu posso escolher servir a Deus ou não. Agora, se eu escolhi servir a Deus, eu não posso querer servir a Deus do meu jeito. Eu tenho que servir a Deus conforme a sua vontade e a sua palavra. Então, a Bíblia é taxativa em nos mostrar, a partir do capítulo 1º e do capítulo 2 de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, que Deus dá o apontamento para o ser humano, do homem unir-se à sua mulher, heterossexualidade, que não existe nenhuma brecha na Bíblia para uma união homossexual. Até porque, nós vamos ver mais adiante, daqui a pouco, que dentre os objetivos ou necessidades da união sexual é a procriação. E não existe condição de procriação a partir de uma união homossexual. E nós vemos aqui na nossa lição que quem é cristão, que valoriza, ama, estuda a palavra de Deus, compreende a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Então, muitos hoje que estão defendendo a questão do homossexualismo querem dizer que a pessoa não teve condição de escolher, ela nasceu com aquele jeito, com aquela prática. Mas a própria ciência, que já estudou muito isso, nunca pôde afirmar, né, que a pessoa já nasceu, mesmo que ela nasceu com um corpo de homem, ela já nasceu mulher. Não existe. E vice-versa. Então nós vemos que não há nenhum dado científico que se possa confiar que diga que a homossexualidade seja algo genético. Não existe isso. Não tem condição de se provar que alguém nasce homossexual, né? Então, nós vemos, a nossa lição cita a questão, por exemplo, do caso de gêmeos idênticos, que deixa muito claro essa questão, que nascem dois gêmeos que são idênticos, que muitas vezes um tem prática homossexual e o outro não tem. Se fosse uma questão genética, todo gêmeo, toda pessoa que tivesse prática homossexual, que tivesse um irmão gêmeo, o outro obrigatoriamente também teria prática homossexual, se fosse uma questão genética. Mas não é. É uma das coisas que comprova que não é. Ou seja, é algo adquirido ao longo da vida. É um comportamento que a pessoa adquire posteriormente, e não algo que já é determinado biologicamente, né? Então nós vemos que os dois gêmeos idênticos, eles possuem a mesma constituição genética e podem ter práticas dentro do contexto da sexualidade diferentes, né? Então nós vemos aqui, para fechar essa questão, a nossa lição cita que os cristãos que amam a palavra de Deus entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Então nós defendemos que a prática homossexual é errada, é algo reprovado diante de Deus, porque é algo que está contrariando a ordem natural daquilo que Deus criou. Deus fez um homem, Deus fez uma mulher para se unirem, para procriarem, para terem intimidade, para se satisfazerem intimamente. Não, Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão, homem, e Eva, uma mulher. E disse que o homem iria se unir à sua mulher. É assim que a Bíblia, de forma categórica, nos mostra. Para nós caminharmos para o final, o nosso terceiro ponto, o nosso terceiro tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então nós vamos ver aqui agora o que a Bíblia nos dá de apontamento para o que se deve ser de fato uma prática sexual lícita, correta, de acordo à vontade de Deus, que estão segundo os princípios da palavra e que agradam o Criador do universo. Primeiro ponto, o sexo atende uma necessidade da criação, né? Nós vemos que Deus é quem constituiu a família.
e que deu direcionamento daquilo que é correto para uma família autêntica, para uma família verdadeira, né? E nós vemos que a nossa lição nos mostra que uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Então, a procriação é uma das principais razões pelas quais existe a relação sexual. E a nossa lição prossegue concluindo essa questão, dizendo que Deus disse para o primeiro casal, Deus disse para Adão e Eva, para eles se multiplicarem e encherem a terra. Ou seja, a união deles, a união íntima, a união sexual, deveria ter como um dos propósitos a procriação. Eles se multiplicarem, encherem a terra, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então Deus estava dando o apontamento de que um dos objetivos, uma das razões da união sexual deveria ser a necessidade da criação, do homem procriar, né? Então aqui nós temos o primeiro apontamento bíblico. Segundo, o sexo como complementação e satisfação. Nesse ponto da lição, nós vemos que a Bíblia nos faz entender que além de existir a prática sexual para procriar, o sexo deve também ser usado com o objetivo de satisfação, ou seja, de atender à necessidade de complementação e satisfação. Então, a prática sexual deve ser realizada também para que o casal, um homem e uma mulher, possam praticar para, através daquele momento íntimo, ter um momento de complementação, de um complementar o outro, e satisfação, um momento de realização para o casal. Aí a nossa lição cita que a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Então Deus criou a família. Deus deu direcionamento para o homem unir-se à sua mulher, para que eles pudessem se satisfazer e isso servir de uma forma deles se resguardarem de terem práticas sexuais ilícitas, práticas sexuais imorais, para que eles não deixassem essa forma correta da sexualidade para estarem incorrendo nessas práticas de fornicação, adultério e homossexualidade, né? Então nós vemos que o sexo faz parte de algo criado por Deus e que é algo que deve ser usado de forma benéfica e que glorifique a Deus, que esteja de acordo à vontade do Senhor. E a nossa lição cita ainda que o sexo não deve ser visto pelo casal, pelos cônjuges, como algo seja um fardo, algo ruim, uma coisa que se vai fazer por obrigação, né? Não deve ser algo praticado de forma mecânica, sem amor, mas algo que tem que ser feito com amor, querendo satisfazer o outro, que seja de uma forma que o casal, que cada um possa se sentir satisfeito e realizado. Esse é o direcionamento que nós aprendemos à luz da palavra do Senhor. Então, para nós fecharmos o terceiro tópico, terceiro subtópico, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Aqui nós temos mais uma abordagem muito interessante, muito importante. E a nossa lição nos mostra que, ainda que nós, como servos de Deus, reprovemos, ainda que nós não concordemos, ainda que para nós o comportamento homossexual seja algo reprovável, por ser algo incompatível com os nossos valores que adquirimos através da palavra de Deus, nós, como igreja, não devemos, de forma alguma, deixar de enxergar uma pessoa que seja homossexual como alguém que foi criado à imagem de Deus e que é por Deus amado. Então nós temos que entender o seguinte: nós não concordamos,
nós não compactuamos, mas tanto uma pessoa homossexual, heterossexual, como uma pessoa homossexual, ou seja, qualquer tipo de pessoa, independente de que prática ele tenha, ele foi alguém criado por Deus, que é amado por Deus e que é alguém que merece, que precisa, né? Alguém que precisa da oportunidade de salvação. E hoje, quem é que representa Deus na terra? A igreja do Senhor. Se essa pessoa, mesmo tendo prática sexual, nós não podemos concordar, não devemos concordar, não há necessidade de concordarmos com suas práticas, mas não devemos deixar de levar a oportunidade de salvação e entender que essa pessoa, o que ela pratica, Deus não quer, não ama. Mas Deus ama a pessoa. Deus não ama a prática, mas ama a pessoa. Então, nós temos que observar essa questão que é importantíssima. E a nossa lição cita ainda que a igreja não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, a igreja ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converterem à fé cristã. Uma pessoa que tem práticas que não estão de acordo à vontade de Deus pode entrar na igreja? Óbvio. Uma pessoa homossexual pode assistir um culto? Óbvio. Não só pode, como deve. Você pode conhecer uma pessoa que tem prática homossexual e convidar ela para ir para o culto. Pode, não deve. Nós precisamos convidar. E aceitar, receber bem, tratar bem, pregar para ela, mostrar a verdade da palavra de Deus e cooperar para que essa pessoa seja liberta, né? Então nós vemos que a igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas escrituras como pecaminosa, né? Por outro lado, a igreja acredita que o evangelho é poderoso para transformar todo aquele que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Nos mostra aqui a nossa lição. Então, é mais uma lição maravilhosa, é mais uma lição que nos traz grandes ensinamentos, e nós podemos ver aqui nesse terceiro tópico que, segundo o padrão da palavra de Deus, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação dos cônjuges, ou seja, do homem e da mulher que formam um casal. Então, para nós concluirmos, nós temos aprendido aqui sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Aí aqui tem um ponto importante para nós fecharmos. Infelizmente, tem muitas pessoas crentes que estão negligenciando o ensino bíblico e têm se rendido a essas sutilezas pecaminosas. O diabo está agindo de forma sutil e muitos que se dizem servos de Deus estão trilhando um caminho que estão satisfazendo o inimigo das nossas almas e desagradando o Criador do universo. Que nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus, termos um compromisso maior com Deus, possamos estar cada dia mais na escola bíblica dominical, que é a melhor escola do mundo. Querendo Deus, breve traremos a nossa 4ª aula, uma videoaula sobre a nossa lição de número 4, que tem a temática a sutileza da normalização do divórcio. Deus continue abençoando a todos, inscrevam-se em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam assistir e juntos continuarmos aprendendo a palavra de Deus. Deus continue abençoando a todos. Agradeço a Deus pela atenção e pela cooperação nesse projeto, nesse canal. Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.